Olá, seja muito bem-vindo. Continuamos com a leitura do livro Uma Prova do Céu. Escuridão, mas uma escuridão visível. Como está submerso na lama, mas ainda sem poder ver através dela. Gelatina escura talvez seja a melhor descrição. Transparente, mas turva, embaçada, claustrofóbica e sufocante. Consciência, mas consciência sem memória nem identidade, como um sonho que você sabe que está acontecendo em volta, mas não tem ideia de quem ou o que você é. Há um som também, um golpear profundo e ritmado, distante, porém forte, de modo que cada pulsação o atinge em cheio. Como a batida do coração? Um pouco, só que mais sombrio, mais mecânico, como o som de metal contra metal, como se um gigantesco ferreiro subterrâneo estivesse martelando uma birgona bem perto, golpeando tão forte que o barulho ecoa pela terra, pela lama, ou pelo que quer que seja aquilo que é onde você está. Eu não tinha corpo, nenhum que me lembrasse de alguma maneira. Eu apenas estava lá, naquele lugar de escuridão massacrante e pulsante. Na ocasião, eu podia ser chamado de ser primordial, mas na hora em que tudo estava acontecendo, não conhecia essa expressão. Na verdade, eu não conhecia palavra alguma. As palavras usadas aqui foram registradas muito mais tarde, quando, ao voltar para esse mundo, escrevi minhas recordações. Linguagem, emoção, razão, tudo havia desaparecido, como se eu tivesse regredido a algum estado primitivo nos primórdios da vida, talvez como uma bactéria que se apoderou do meu cérebro e encerrou sua atividade. Há quanto tempo habito nesse mundo? Não tenho ideia. Quando se está num lugar onde não há noção de tempo da maneira como expressamos, descrever com precisão o que sente é quase impossível. Quando estava acontecendo, quando eu estava lá, me sentia como se tivesse estado naquele lugar e sempre continuaria a estar. Isso não me preocupava. Por que ficaria preocupado se, afinal de contas, esse estado era o único que eu tinha conhecimento? Sem lembranças de nada melhor, nada em particular me incomodava. Não me lembro de refletir se devia ou não sobreviver, e minha indiferença quanto a isso me proporcionou uma sensação de força. Eu não tinha pistas sobre alguma das regras que governavam aquele mundo, mas também não estava com pressa de aprendê-las. Afinal, por que me preocupar? Não sei dizer exatamente quando aconteceu, mas em certo momento tomei consciência de alguns objetos que me rodeavam. Eles se assemelhavam a pequenas raízes ou a vasos sanguíneos em um grande útero lamacento, com uma coloração vermelha escura e brilhante. Eles desciam de algum lugar muito lá em cima em direção a outro lugar igualmente distante lá embaixo. Olhar para essas coisas era como ser uma toupeira ou uma minhoca no fundo da terra e de alguma forma ser capaz de enxergar um intricado complexo de árvores e raízes à sua volta. Essa é a razão pelo qual, ao pensar sobre aquele lugar mais tarde, passei a chamá-lo de região do ponto de vista da minhoca. Durante um bom tempo, suspeitei que aquilo poderia ser algum tipo de lembrança do que meu cérebro sentiu no momento em que as bactérias o invadiram. No entanto, quanto mais eu pensava sobre essa explicação, e insisto, foi muito depois, menos sentido ela fazia, porque é difícil explicar para quem não esteve antes ali. A minha consciência não estava embaçada e nem distorcida. Ela simplesmente estava limitada. Eu não era humano naquele lugar. Eu não era sequer animal. Eu era alguma coisa anterior, inferior a tudo isso. Eu era apenas um ponto solitário de consciência em um mar vermelho escuro. Quanto mais tempo eu ficava ali, menos confortável me sentia. No começo, eu estava tão imerso que não havia diferença entre mim e o elemento meio repulsivo e ligeiramente familiar que me rodeava. Mas aos poucos, essa sensação de imersão profunda, atemporal e sem fronteiras deu lugar a outra coisa,
o sentimento de que eu não fazia parte daquele mundo subterrâneo, embora estivesse dentro dele. Caras grotescas de animais borbulhavam na lama, grunhiam, guinchavam e desapareciam de novo. Escutei urros medonhos. Algumas vezes esses urros e grunhidos davam lugar a cânticos rítmicos e obscuros que eram, ao mesmo tempo, assustadores e curiosamente conhecidos, como se em algum momento eu mesmo os tivesse cantado. Como não havia nenhuma lembrança da existência anterior, meu tempo naquela região se estendia indefinidamente. Meses? Anos? Eternidade? Qualquer que fosse a resposta, cheguei a um ponto em que a sensação rastejante suplantou a sensação de familiaridade. Quanto mais me sentia como um eu, como alguma coisa separada do ambiente frio, úmido e escuro à minha volta, mais os rostos que borbulhavam na massa pegajosa se tornavam feios e ameaçadores. As batidas ritmadas do ferreiro também ficaram mais intensas. Pareciam britadeiras de trabalhadores subterrâneos, tipo ogros, executando uma tarefa interminável e massacrantemente monótona. O movimento à minha volta se tornou menos visual e mais palpável, como se criaturas parecidas com vermes e répteis estivessem passando em bandos e de vez em quando esfregassem suas peles macias ou espinhosas em mim. Foi então que tomei consciência de odor. Era uma mistura de cheiro de fezes, sangue e vômito. Em outras palavras, um cheiro biológico, porém de morte, não de vida. À medida que minha consciência se aguçava, eu me aproximava mais do pânico. E eu não pertencia àquele lugar. Precisava escapar. Mas para onde? Quando me fiz essa pergunta, algo novo emergiu da escuridão. Alguma coisa que não era fria, nem morta, tampouco sombria, mas o exato oposto disso tudo. Mesmo que eu passasse o resto da vida tentando, não conseguiria fazer justiça à entidade que se aproximava de mim e nem chegaria perto de descrever como era bela, mas eu vou tentar. Phillips só chegou ao hospital cerca de 2 horas depois de Eben. Quando ela entrou na UTI, encontrou o sobrinho sentado junto ao meu leito, abraçando com força um travesseiro para tentar se manter acordado. Mamãe está em casa com Bond, disse Eben em tom de voz demonstrando que estava cansado e tenso, mas contente por ver a tia. Phyllis o aconselhou a ir para casa, pois se ficasse acordado a noite toda, após ter dirigido por várias horas, ele não poderia ajudar em nada no dia seguinte. Chega a ser um clichê falar da importância da família em nossa vida, mas como a maioria dos clichês, é pura verdade. Quando fui estudar em Harvard em 1988, uma das primeiras coisas que reparei nas pessoas do norte dos Estados Unidos foi a pouca atenção que davam a uma máxima que vigora por aqui, que a sua família é quem você é. Ao longo da minha vida, o relacionamento com a família, meus pais e minhas irmãs, e mais tarde, Rowley, Eben e Bond tem sido a fonte primordial de estabilidade e força, principalmente nos últimos anos. É para a família que eu me volto quando preciso de apoio incondicional nesse mundo que tantas vezes nos vira as costas. Cheguei a procurar a igreja com Rowley e as crianças, mas o fato é que, durante muitos anos, eu fui como esses cristãos que só vão à igreja na Páscoa e no Natal. Eu estimulava os meninos a orarem à noite, mas estava longe de ser um líder espiritual dentro de casa. Nunca escondi minhas dúvidas sobre a vida espiritual. Por mais que eu quisesse acreditar em Deus, no céu e na vida após a morte, meus anos no rigoroso mundo científico me faziam questionar como tais coisas poderiam existir. A neurociência moderna postulava que o cérebro comanda a consciência, ou a mente, a alma, o espírito, como quer que se chame essa parte invisível e intangível de nosso ser que nos faz ser quem somos, e eu não tinha dúvida de que a neurociência estava certa. Assim como a maioria dos profissionais de saúde que lida diretamente com pacientes moribundos e seus familiares, eu tinha ouvido relatos e até visto acontecimentos
inexplicáveis. Eu classificava essas ocorrências como desconhecidas e as deixava para lá. Não que eu me opusesse às crenças no sobrenatural. Como um médico que via grandes sofrimentos físicos e emocionais todos os dias, a última coisa que eu queria era negar a alguém o consolo e a esperança que a fé proporcionava. Para falar a verdade, eu mesmo queria ter desfrutado de algum tipo de fé. Quanto mais velho eu ficava, menos provável isso se tornava. Como o mar avançando pouco a pouco sobre a praia, ao longo do tempo minha visão científica do mundo minava lentamente minha capacidade de crer em algo maior. A ciência parecia fornecer uma imensa quantidade de evidências que tornavam quase nula a importância do ser humano no universo. A crença pode ser uma coisa boa, mas a ciência não está preocupada com o que poderia ser bom, ela está preocupada com o que é. Eu sou um aprendiz cinético, o que significa que aprendo fazendo. Se não sentir ou tocar as coisas, não consigo me interessar por elas. O desejo de tocar em tudo que eu esteja tentando entender, assim como a vontade de ser como meu pai, foi o que me atraiu para a neurocirurgia. Por mais abstrato e misterioso que seja o cérebro humano, ele é também incrivelmente concreto. Como estudante de medicina, eu passava horas ao microscópio admirando as células neuronais alongadas, cujas conexões sinápticas ativadas dão origem à consciência. Adorava a combinação do conhecimento abstrato com o fisicalismo característico da cirurgia neurológica. Para acessar o cérebro, é preciso remover as camadas de pele e tecido que recobrem o esqueleto e perfurar o crânio com um aparelho pneumático de alta rotação chamado Midas Rex. É um equipamento muito sofisticado que custa milhares de dólares. No entanto, quando o utilizamos, torna-se apenas uma broca. De certa forma, consertar um cérebro, ainda que seja uma tarefa de extrema complexidade, não é diferente de consertar qualquer outra máquina hipersensível e eletricamente carregada. E eu sabia muito bem que o cérebro é apenas isso, uma máquina que produz o fenômeno da consciência. É claro que os cientistas não haviam descoberto exatamente como os neurônios do cérebro conseguem fazer isso, mas era apenas uma questão de tempo. Afinal, isso era provado todos os dias na sala de cirurgia. Um paciente chega com uma tremenda dor de cabeça e com a consciência reduzida. O médico faz uma ressonância magnética no cérebro e descobre um tumor. O paciente toma anestesia geral, o tumor é extirpado e algumas horas depois ele está pronto para encarar o mundo de novo. Nada de dor de cabeça, nada de consciência turva. Tudo muito simples. Eu adorava essa objetividade, a absoluta honestidade e isenção da ciência. Não havia espaço para fantasias nem para negligência. Se um fato pudesse ser visto como concreto e confiável, ele era aceito. Do contrário, era rejeitado. Essa abordagem deixava muito pouco espaço para a alma e o espírito, para a continuação da existência depois que o cérebro para de funcionar. E deixava menos espaço ainda para aquelas palavras que eu sempre ouvia na igreja, vida eterna. Foi por isso que me acostumei a contar tanto com minha família, com Ruley, nossos filhos, minhas 3 irmãs e, é claro, com os meus pais. Para ser franco, nunca teria sido capaz de exercer minha profissão e ver as coisas que eu vi sem o sólido suporte do amor e compreensão que a família me proporcionou. E foi por esse motivo que Phillips, depois de consultar Betsy pelo celular, decidiu fazer-me uma promessa em nome de toda a família. Sentada ao meu lado, com a minha mão flácida e quase sem vida entre as suas, ela me disse que, independentemente do que me acontecesse dali para frente, sempre haveria alguém segurando minha mão. Não vamos deixar você partir, Eben. Você precisa de uma âncora para mantê-lo nesse mundo, onde necessitamos tanto de você. E nós seremos essa âncora, disse ela. Mal sabia ela que essa âncora seria importante para mim nos dias que se seguiriam. Em breve publicaremos a continuação desse livro, por isso não esqueça de ativar o sino de notificações.
Lembrando que sempre recomendamos a leitura completa dos livros e sempre deixamos recomendações de leitura na descrição dos vídeos. Muito obrigada, Deus abençoe a todos!